gravação aqui no YouTube também. Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 2. Nós estamos vendo uma resolução do início da unidade 2. Agora a gente vai resolver ali na resolução 2, na página 16. A gente vai ver a resolução, né? E hoje é dia 17 de julho de 2020. Passando a resolução, a gente tem mais exercícios para fazer. Bom, deixe-me ver. Alguma dúvida de alguma coisa anterior aí, antes que a gente comece? Apresentei a aula. Agora eu apago aqui. E tu me fala. Olha ali, ó. Comigo, ó. Retomando a situação inicial, né? A gente começou a unidade falando do tapete, aquele de retalhos, né? Se Juliana fez um tapete de 4.050 centímetros quadrados, a área total, então, desse tapete aqui, sei lá, o tapete é 4.050 centímetros quadrados, 5 fileiras de 10 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 fileiras. Cada fileira tem 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pode falar também que são 10 colunas, 10 linhas, né? Cada quadrado aqui, ó, retalho, vale X medida, né? Então, ao todo são 50 retalhos. 10 vezes de 5, 50 retalhos. Então, isso aqui, esses 4.050 centímetros quadrados são distribuídos em 50 retalhos quadrados de mesma medida, cada um. Certo? Por isso que ele colocou aqui X aqui, X, 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 X e assim por diante. Vamos ver então essa resolução, o que ele nos propõe. Olha ali. Coisa que a gente já vinha fazendo, né? Ó, acho que a gente fez até no início da aula. Isso, ficamos de ler a resolução 2. Obrigado, Maria. É isso mesmo. Tá? Agora ali na página 17, a continuação da resolução 2. Chamando de x a medida dos lados de cada quadrado, temos... Não, tu não percebeu o que eu ia fazer agora? Olha só o que eu ia fazer agora. Eu ia fazer assim, ó. Eu queria aumentar no quadro. Tu viu essa? Não, mas eu consigo, ó. Quer ver que eu consigo? Vamos ver. Ó, tá aqui. Ó, aumentei. Diminuí. Aumentei de novo. Eu queria aumentar no quadro, meu. 5x vezes 10x igual a 4.050. Bah, não, eu vou ter que te contar essa. Não, olha só. Um dia desses, assim, faz anos isso. Eu tava trabalhando, faculdade, um monte de coisa, assim. E daí eu tinha em casa, assim, um monitor, assim, do meu computador. Tinha um braço, assim, ó, que tu podia pendurar no braço, assim, ó, uma folha. Daí eu podia ler ao mesmo tempo que eu digitava, e eu ficava lendo na folha e ia digitando no computador, entende? Assim, olha só o que eu fazia. A tela do computador, assim, ele tinha um braço para fora, assim, e que tu podia prender uma folha aqui, assim, ó. Daí eu ficava com o teclado, digitando aqui, papapá, e olhando na folha, porque eu tinha que ler na folha o que eu tinha calculado, e ficava digitando ali para ver se eu estava escrevendo certo, né? E daí eu ficava assim no computador, olhando assim, olhando. Daqui um pouco eu não enxergo uma palavra direitinho aqui assim, ó, e eu pego o mouse e tento, sabe quando tu tenta sombrear uma palavra assim? Eu tentei sombrear a palavra na folha. Cara, foi muito engraçado. E o ponteiro do mouse batia aqui assim, ó, na tela. E eu, não tá conseguindo, não tô indo, meu. Ai. Mas tá, né? Na verdade é muito tempo de trabalho também, né? O soro não é lesado. Aconteceu, é sério.
aconteceu. Ai, ai, ai. Já te pediram assim tu tá arrumando o computador e diz assim, não, clica no canto superior da janela, daí tu vai lá, fecha a cortina, aperta a janela, faz um monte de coisa. Dá zoom na folha. Ó, vou dar zoom na folha então, Samuel, só pra ti, ó. Uou! Uou! Vamos lá, continuando. História do Sr. Fabinho. Só falta ter ficado bravo. Não fiquei bravo não. Eu dei risada. Tá, continuando aqui, ó. Só para descontrair um pouquinho. Então 5x vezes 10x, 50x ao quadrado, igual a 4050. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente já sabe, né? 50 multiplicando vai fazer surgir 50 dividindo. Esse 4050 dividido por 50 dá 81. Né? Ó, o pulo do gato aqui, ó, x ao quadrado igual a 81, módulo de x é igual a 9, tá? Ele deu o pulo do gato, dizendo que x igual a mais ou menos raiz de 81, tá tranquilo, não é mentira isso aqui, né? Ele só não calculou a raiz do x ao quadrado, né? Que é módulo de x. E então x ou é mais 9 ou é menos 9. Agora, pensa na situação aqui, ó. Pensa nessa situação aqui, ó. Opa, cadê? Tá aqui o retalho. Pensa nessa situação aqui. O x aqui, ó, não pode ser menos 9. Então, x igual a menos 9 e x igual a mais 9, ambos resolvem a equação, não resolvem o problema. O problema é uma medida em comprimento, em centímetros. Então, tu só pode ter o tapete ali, o valor de cada lado do quadrado, na verdade, é 9 centímetros. Então, a mesma coisa, ó, para construir uma piscina, Flávio ocupou uma superfície quadrada. Uma superfície quadrada de 121 metros quadrados. Então, tu tem uma medida quadrada, certo? Cada um dos lados mede a mesma medida. Como eu não sei, eu vou representar por x. Aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, vale x. Tu sabe que x vezes x, em outras palavras, o quadrado de x é 121 metros quadrados. Eu não me lembro se eu pedi para vocês fazerem esse exercício. Era para fazer sim ou não? Acho que sim. Não era? Não pediu? Tá. Então, tudo bem. Então eu vou pedir para vocês, eu vou indicar isso aqui para vocês. Ó, já tá bem, tá quase pronto. O que tu vai precisar fazer? Né? Se a área é 121 metros quadrados da superfície, né? Tu sabe que aqui tu tem x multiplicado por x, é como se fosse o retalho ali, né? X ao quadrado igual a 121. Resolve da mesma forma que a resolução 1 ali, para descobrir o valor de x. O que tu sabe com certeza aqui, ó, a restrição. X tem que ser positivo, tá? X tem que ser positivo. Tá pegando uma medida da lateral de um quadrado ali, de uma piscina, tá? Então tu tem essa restrição aqui, ó, porque quando tu calcula isso aqui, tu encontra dois valores para x, só que a restrição do problema me diz que x tem que ser um número positivo, não pode nem ser zero, tá? Daí esse aí tu faz como a resolução, tá? Observe o retângulo e suas dimensões no exercício de número 6. Olha aqui, que eu vou deixar para vocês também, tá? Vou indicar. Tá? A área dele é 128 metros quadrados. Essa lateral aqui vale a medida x menos 4. E esse lado aqui vale a mesma medida x, só que mais 4. Certo? Conclusão. Tu tem
x mais 4 vezes x menos 4 tem que dar igual a 128 metros quadrados. Tá? Então, se tu distribuir, se tu calcular isso aqui, tá? Tu pode até usar produto notável. Vamos lá, ó, prod not. Tá? O produto notável, produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. Ou distribui, né? X vezes X, X vezes menos 4. 4 vezes X, 4 vezes menos 4. Vai ter que dar 128. O produto notável diz assim, ó, que o produto da soma pela diferença dá a diferença dos quadrados, tá? Daí tem que identificar que X é o primeiro e 4 é o segundo. Só aplicar a fórmula aqui e igualar 128. Vai dar uma equação incompleta também, que a gente vai conseguir resolver tranquilaço. Tá bem? Então, ó, se quiser anotar alguma coisa aí, já anota. O exercício 6 tá de boa assim para tu conseguir desenvolver, tá bem? Vai lá. Deixa eu ver, deixa eu congelar a tela aqui para ver o próximo passo. Ó, eu vou aqui. Escreve aí para mim se eu posso apagar aqui. Fala aí, Matheus. Pela Osana eu posso apagar, né? Já tem tudo aí. Vou apagar então, se ninguém diz contrário, tá? Ó, vamos para o próximo exercício. Que esse aqui eu também vou deixar para terça-feira, para corrigir com vocês. Joaquim comprou um terreno de formato quadrado. Olha só, que maravilha. O terreno é quadrado. Ainda bem, né? Essas pessoas compram uns terrenos, umas coisas assim que fica fácil para a gente calcular, né? Ainda bem que a vida real é assim, né? Tudo é uma maravilha, né? O terreno é quadrado, a área 289 metros quadrados, é o quadrado perfeito. Em um condomínio fechado, né? O regimento do condomínio, né? A conduta, né? O regimento, fala regimento mesmo, do condomínio, estabelece que cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada de seu terreno. Qual será o comprimento da calçada que Joaquim deverá revestir, sabendo que o terreno não está situado em uma esquina? Sei lá. Não tem informação. Joaquim comprou um terreno de formato quadrado de 289 metros quadrados em um condomínio fechado. O regimento do condomínio estabelece que cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada de seu terreno. Qual será o comprimento da calçada de Joaquim deverá revestir, sabendo que o terreno não está situado em uma esquina? Qual deverá ser? A calçada. O terreno é quadrado. Não tem informação suficiente, porque a gente não sabe a medida da calçada, a não ser que se tem uma medida padrão de calçada, né? Não sei aqui, ó, qual é a medida. Não dá para dizer. Sem condições. Eu vou até dar uma olhada na resposta aqui para vocês, ver o que é que ele argumenta. Eu acho que ele quer só expressar, de repente tu pode expressar isso aqui como uma medida X. Dá para pensar assim, para resolver esse problema. Tu tem um terreno quadrado, certo? Ele não é de esquina, então tem como é que é mesmo? Tem casa do lado, tem casa do outro lado. Outro problema,
tu não sabe se tem que colocar uma calça, o problema não diz isso, tá? Está muito mal definido esse problema. Porque tu pode ter, eu não sei como é que é esse condomínio fechado, de repente tem uma rua atrás da casa e uma rua na frente, e daí tu tem que fazer calçada aqui e calçada aqui, ó, certo? Tu tem que... Outra coisa que pode acontecer, tu tem um terreno quadrado, tá? E tu tem o teu terreno quadrado, aqui pode ter outra casa no teu condomínio fechado e tu não tem espaço para botar outra calçada. Então pode acontecer um monte de coisa, né? E outra coisa que pode acontecer também, a casa não é de esquina. A casa não é de esquina, certo? Ele está dizendo que a casa não é de esquina. O que pode acontecer? A casa eu já vi isso acontecer, assim, ó, a casa ser única, não tem nenhuma casa do lado, daí tem que ter calçada aqui, tem que ter calçada aqui, tem que ter calçada aqui e tem que ter calçada aqui. Daí é uma casa que não é de esquina, é uma casa de centro. Então o problema está completamente equivocado, já passando por aí, certo? Outra coisa, ou está faltando algumas mais informações que ele não colocou, tá? Mas vamos supor que ele tenha que fazer só uma calçada na parte da frente da parte da frente do condomínio, então, da casa, né? Então, tu tem que descobrir a medida aqui, ó, que a gente vai chamar de x. Eu sei que x vezes o x, ou seja, x ao quadrado é 289. Daí tu consegue descobrir esse x aqui. E esse aqui, ó, tu pode chamar de y, a medida da tua calçada, quantos metros de calçada tu tem. Mas ele não informa a quantidade em metros da calçada, certo? Mas se tu descobre o valor de x, tu pode colocar em função de y, né? Porque daí, o que ele quer saber? A área da calçada? Qual será o comprimento da calçada? Tá. Tá, entendi. Ai. Entendi o que ele quer. É o comprimento. Tá, entendi. Olha só. Essa é a pergunta. O que ele quer saber, ele toma isso aqui, ó. Entendi agora. Então a primeira coisa que tem que fazer... Primeira coisa que tem que saber que o terreno é quadrado. Tem um terreno quadrado. Aqui vale x e aqui vale x também, né? Todos os lados vale x. Descobrindo o valor de x, tu sabe que x ao quadrado é 289, tu sabe essa medida. Descobrindo x, tu sabe essa medida aqui, ó. Como o terreno é quadrado, ele quer saber... Não interessa qual a largura da calçada. Não interessa a largura da calçada. Ele quer saber o comprimento da calçada. É essa medida que também vai ser x. Agora faz sentido. A pergunta dele faz sentido. Ele quer saber esse comprimento aqui, ó, da calçada. Tá certo? Então é só resolver. É a mesma coisa que no exercício anterior. Descobre x que tu vai saber o comprimento da calçada. Mas mesmo assim dava para pensar algumas coisas bem esquisitas. Fale. Em cima é menos x ao quadrado, 289. Ou é igual? Não, é igual. Ó, x ao quadrado igual a 289, tá?
Porque eu tenho que pegar essa medida x e multiplicar por essa medida x aqui. Descobre x que tu vai descobrir o comprimento da calçada. Né? Várias outras coisas a gente poderia colocar. A casa, mesmo sendo quadrada, o terreno mesmo sendo quadrado, ele não precisa estar necessariamente nessa posição aqui. Ó. A calçada, sei lá, dá para fazer coisas diferentes aqui. Bom. E agora, próximo. O exercício 8. Observe o esquema que representa uma superfície. Tá? Deixa eu botar em foco o desenho. Observe o esquema que representa uma superfície de 4 metros quadrados. Então, tu já tem como descobrir o valor de x aqui, ó. Opa, só um pouquinho, galera. Ô, Wagner, tudo bem? Hã? Meio-dia e meia. Tá, só um pouquinho. Gente, só um pouquinho aí, tá? Por favor. Só deixa eu dar um... Retornando à gravação aqui, então. Muito bem. Tá? Observe o esquema que representa uma superfície de 4 metros quadrados e responda a questão, certo? Então, a nossa superfície aqui, 4 metros quadrados, então tu tem como calcular o x aqui, né? Vamos ver a questão se ele não define mais outras coisas, né? O que deu para entender só lendo inicialmente? Que tudo isso aqui é a minha superfície, que é de 4 metros quadrados. E vamos lá. Que medida deverá ter cada lajota de forma quadrada se as faixas cinza têm 10 centímetros de largura e não foi preciso cortar nenhuma lajota para preencher essa superfície? Então tu tem que saber que os 4 metros quadrados, tá? Tu tem que saber aqui, ó, essa questão aqui é interessante, porque tu tem que saber que os 4 metros quadrados foram distribuídos nas lajotas e nessas medidas aqui, ó, nesses, digamos, retângulos aqui, certo? Se tu conta esse retângulo aqui, ó, e esse aqui, ó, tá? Tu tá contando essa parte aqui 2 vezes. Tu tem que cuidar isso. Então, se tu conta esse retângulo aqui, a área desse retângulo para descontar, tá? Se tu conta aqui, ó, daí tu vai ter que contar esse pedacinho daqui para cima e esse daqui para cima, tá? Daí tu sabe, né? Outra coisa aqui, ó. Cada lajota de forma quadrada se as faixas cinza têm 10 centímetros de largura. Então, ó, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10 também, né? 10 centímetros aqui, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10, certo? Então tu consegue descontar. Bom, tu tem como descobrir essa medida x aqui. Essa medida x tu vai descobrir em metros, tá? Essa medida x tu vai descobrir em metros. Essa medida aqui, ó, tá em centímetros. Aqui parece 110, né? Mas não é 110, é 10, tá? 10. É 10 centímetros. Então, para não ficar difícil o teu cálculo, porque aqui é 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, tu transforma essa medida de x em metros em centímetros. Ó. Metros para centímetro. Cada um metro vale 100 centímetros. Então, tu vai ter que multiplicar por 100 para saber a quantidade em centímetros. Daí, tu vai conseguir descontar essas pequenas áreas, tá? De 10, que é uma faixa de 10, portanto, aqui, ó, o x que tu vai descobrir, por exemplo. Daí consegue descontar essa faixa
essa faixa aqui de 10 por essa medida x aqui, tá? Daí tu pode descontar isso aqui. Se tu descontar essa faixa aqui, ó, lembra que tu está retirando duas vezes esse miolo aqui. Daí tu tem que acrescentar o miolo de novo. É uma forma, tá? Ó, tem que cuidar com esse miolo aqui, ó. Porque se tu tira a faixa assim, tu tira esse miolo duas vezes. Não pode tirar o miolo duas vezes. E esse miolo aqui é 10 por 10, ó. 10 centímetros por 10 centímetros. Tá? Tem que cuidar para não tirar o miolo duas vezes. Certo? Daí depois que tu pega a área toda, que é 4 metros quadrados, que tu também pode transformar. Bom, tu vai ter as medidas em centímetros, né? Tu vê a área que sobrou e pode retirar todas essas partes cinzas. Daí ver quantas lajotas tem e distribuir a área total para as lajotas. Vamos ver quantas lajotas? 1, 2, 3, 4. Tá? 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 mais 12, 36 lajotas. É isso? 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 lajotas. Tá? Daí tu distribui tudo em 36 lajotas. Tá? Que medida deverá ter cada lajota de forma quadrada se as faixas cinza têm 10 centímetros de largura e não foi preciso cortar nenhuma lajota para preencher essa superfície? Entenderam o que tem que ser feito? Da área total em metros, que tu pode ou não passar para centímetros, tá? Em centímetros quadrados, tu tem metros quadrados, passa para centímetros quadrados. O que tu pode fazer? Tu pode, na verdade nem te aconselho a passar para centímetros quadrados, tá? O que tu pode fazer é descobrir primeiro a medida em metros aqui, daí sim, quando tiver a medida em metro, transforma em centímetros. E daí tu vai poder contar aqui as medidas, tá? E não é difícil, né? Tu vai ter, ou tu pode descontar as faixas da área total, ou calcular aqui 6 por 6, né? Acho que é mais tranquilo 6 por 6 menos essas medidas aqui. Daí tu não precisa descontar as faixas, mas tu pode escolher a forma que tu vai calcular, certo? Bom, só para tu ter uma ideia assim, ó, eu não tô eu tô vendo assim que dá para dar confusão nessa questão. Por exemplo, eu sei que não é o número 300 centímetros aqui. Digamos que tu descobre, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu sei que não é 3 metros. Digamos que tu calcula aqui, tu tem a área total da superfície, 4 metros quadrados. Daí tu descobre, por exemplo, que o x é 3 metros. Não é 3 metros, tá? 3 metros, mas se fosse 3 metros, para passar para centímetros, 300 centímetros, então aqui seria o teu x, 300 centímetros, tá? Então, tu tem 300 centímetros por 300 centímetros. Tu tem que, desses 300 centímetros, descontar 10 aqui também. Ou seja, 280 centímetros. Vamos dizer que tu recorta aqui assim, ó, e recorta aqui também e junta, né? Daí os quadradinhos vão ficar juntos. 280 aqui e aqui também tu vai ter 280 centímetros. Tu tirar essa faixa aqui, daí tu reagrupa, tu vai ter 6 quadrados aqui e 6 quadrados aqui. E a área daí seria 280 centímetros. Mas como x não é 3 metros, não vai dar 300 centímetros. Então tudo está
em tu encontrar quanto é que vale o x. Lembra que a área toda 4 metros quadrados. Daí já tá, a resposta já está na tua mão, né? Tu já entendeu. Daí o x tu descobre. O x valendo tantos metros, se tu multiplicar por 100, tu vai ter a quantidade em centímetros. Desconta 10 aqui, tu vai ter a medida só das lajotas. Desconta 10 aqui, tu vai ter a medida só das lajotas, distribuído em 6 por 6. Daí tu vai ver quanto vale cada lajota, qual a área de cada lajota, né? Que medida deverá ter cada lajota de forma quadrada. Daí, se tu distribui, né, para os 6, tu consegue, descobrindo aqui, ó, o x descontado 10 e 10, tá? O x em centímetros descontado 10 e 10, distribui para 6, que tu vai saber a medida de cada lajota. Certo? Tá? Passando dessa, não para uma melhor, para uma mais interessante. Tá? Finalmente chegamos. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Aqui é difícil ver o horário. Opa, tem chat aqui. Ok, tá. Não consigo. Alguém digita aí para mim. Não, tá aqui. 11h41, tá. Consigo no outro tablet. Agora, o que nós temos então? Nós temos a resolução de uma equação do segundo grau. Tá? Todas essas últimas questões que eu deixei para vocês ali para terça-feira, ok? Me acompanhe agora, que a gente vai entrar numa equação de segundo grau completa, certo? E vamos ver então o que nos diz aqui, ó. Resolução de uma equação do segundo grau que é completa. Em outras palavras, a equação ela tem que ser ax² mais bx mais c igual a 0 e nenhum dos coeficientes é igual a 0. Toda a equação é igual a 0, mas nenhum dos coeficientes a, b ou c igual a 0. Nenhum. Tá? Caso entre o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. O TQP, né? O trinômio quadrado perfeito. Quando tu tem um TQP, é a coisa mais fácil calcular uma equação do segundo grau completa. Tá? Utilizando o que já foi estudado sobre fatoração e produtos notáveis, podemos resolver algumas equações do segundo grau completa. Na verdade, a gente vai resolver todas. Para determinarmos as raízes reais da equação x² menos 4x mais 4 igual a 0, eu consigo, que tem que ter uma experiência.